Boa noite, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais uma conferência dos VEA Brasil Connection, fortalecendo a rede Alumni de norte a sul. Para você que está começando a acompanhar a gente agora, por aqui já falamos sobre educação ambiental e Agenda 2030 e também sobre saúde mental de crianças e jovens. Hoje o tema é na área de inovação, mas já eu trago mais detalhes. Este projeto é apoiado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e consulados e financiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos por meio do Alumni Engagement Innovation Fund, EIF. Lembramos que teremos mais uma vez o acompanhamento de intérpretes de Libras. Hoje conosco temos a Tainara e a Letícia. Bom, só para relembrar, recapitulando, né, sobre o que é o projeto Subea Brasil Connection, ele é dividido em algumas etapas. Como vocês sabem, a primeira foi o mapeamento de iniciativas alumni, que hoje teremos, ao final da conferência, mais um resultado da terceira iniciativa que será premiada dentro desse mapeamento na região norte. Então, fiquem até o final para vocês saberem qual vai ser a iniciativa, tá bom? A segunda etapa é essa que estamos realizando, as conferências, que resultarão em uma temporada especial do podcast Fala os Bea. Bom, vamos para mais uma conferência? Eu sou Cristiana Fernandes, uma mulher negra de cabelos cacheados. Estou com um óculos quadrado e uma blusa que tem umas formas geométricas vermelha, um amarelo meio claro, branca. Estou no fundo marrom, que é o meu guarda-roupa, numa cadeira gamer laranja e preta. Bom, eu sou de Salvador, Bahia, estou gestora de comunicação da USBEA Brasil e serei a pessoa que vai mediar o bate-papo de hoje. E o que mais? Quais são as informações que eu preciso dar antes de chamar os nossos convidados ilustres? Bom, acho que podemos chamar. Hoje, apresento as pessoas palestrantes que serão Isli Viana, seja bem-vinda, e Clay Medeiros, seja bem-vindo. O tema que nós vamos trabalhar hoje, discutir um pouco, é inovação. Caiu na rede a peixe, um debate sobre as contribuições tecnológicas para o combate à intolerância e à desinformação nas redes sociais. Bom, Clay e Isli, pode se apresentar, fala o nome de vocês, se autodescrevam, qual foi o programa que vocês fizeram parte da relacionado à embaixada e como que a atuação de vocês se correlaciona com o tema de hoje. Posso começar? Bom, boa noite a todos e todas. Meu nome é Isli Viana, sou jornalista, mestre em indústrias criativas. Sempre trabalhei em televisão, como jornalista de televisão, então sempre trabalhei com imagens. E sempre fui também voluntária em projetos de empreendedorismo social. Então, eu participei em 2018 de um programa de treinamento de jornalistas sobre desinformação e alfabetização midiática. Foi junto com jornalistas do mundo inteiro, de 24 países, a maioria deles países em desenvolvimento, e que, naquele momento, já se percebiam no meio de uma crise da desinformação, no meio de uma crise e de ataques relacionados à desinformação, e percebiam a necessidade da alfabetização midiática. Eu sou pernambucana, nordestina, do Oxe. Sou uma mulher branca, tenho olhos claros, estou vestindo uma blusa bege com a manguinha bufante e listrinhas brancas, estou com o cabelo preso, estou numa parede aqui de um fundo com alguns pedais de guitarra, que é onde o meu marido grava alguns vídeos dele por aqui, numa parede cinza. Muito obrigada, Isli. Clay. Gente, boa noite, eu sou o Clay, estou com uma camisa colorida, tie-dye, sou um jovem negro, tenho Black Power, tenho um fundo branco atrás de mim, e eu participei do AVLP ano passado, International Visitor Leadership Program,
em uma edição histórica dedicada a jornalistas negros do Brasil. Acho que nós éramos 12 ou 11, não lembro exatamente. Mas, enfim, foi muito intenso e foi maravilhoso ter o contato com profissionais de imprensa dos Estados Unidos negros, né? E ter todo um programa voltado a entender os movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, e para mim foi muito importante ter essa vivência, né? Atualmente eu trabalho como editor assistente da versão online do jornal A Crítica. Até trouxe aqui para mostrar um exemplo, não sei se dá para ver aí. Olha, fica em Manaus, no Amazonas, e, enfim, trabalho com a versão online dele, essa é a minha versão impressa. O jornal hoje está completando 74 anos, acredito. Inclusive, deve estar tendo uma festa lá na redação. Também trabalho como editor de conteúdo do website da Mídia Ninja, mais recentemente, e para mim tem sido incrível poder contar com o apoio da rede. São vários colaboradores, eu só sou um instrumento ali na ponta, e a Mídia Ninja é formada por uma rede de parceiros incrível. Enfim, estou aqui para trocar essa ideia sobre desinformação com vocês. Prazer, USBA, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos por vocês terem aceitado. Bom, eu quero reforçar que quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode deixar no nosso chat, e a nossa equipe está atenta para fazer as perguntas, para a gente repassar para os convidados no momento ideal, que é após a nossa rodada de perguntas do bate-papo, tá bom? Bom, e para começar, eu queria que vocês respondessem, diante do momento social em que vivemos, extremamente tecnológico e digital, caiu na rede é peixe, não tem mais jeito? Bom, posso começar, Clay? É muito novo tudo que a gente está vivendo, né? Apesar da gente estar muito acostumado com a internet, viver com a internet o tempo inteiro, as mídias todas, inclusive as mais tradicionais, elas antes, né, tinham uma recusa de estar tanto na internet e agora já se renderam. Então, quando a gente fala caiu na rede é peixe, eu não acho que isso pode ser dito de uma forma generalizada, né? Tem muitas coisas que caem na rede hoje e amanhã não são sequer lembradas. Outras causam estragos tremendos, né, para a vida pessoal de algumas pessoas, e outras trazem justiça, né? São fatos que acabam sendo lembrados e ressaltados, né? E são ferramentas de utilização para que a justiça seja feita. Agora, uma coisa é certa, é muito difícil de refazer ou desfazer a primeira imagem que foi feita ali na internet. Se algo, né, seja mentira ou verdade, surgiu e repercutiu, normalmente mentira, né? Mentira repercute muito mais do que a verdade. E aquilo teve uma repercussão muito grande, é muito difícil desfazer, é muito difícil explicar, é muito difícil. E isso não é novo, na verdade, né? É apenas uma ferramenta diferente. Se alguma notícia se espalhasse nos modos antigos, digamos assim, né? Numa fofoca, né? Ou numa notícia de TV, ou numa notícia de jornal, um boato num bairro, por exemplo, a primeira informação acaba sendo a que vale, né? Porque é muito difícil de se desfazer um mal-entendido. Mas é óbvio que com a força, a repercussão e a capacidade, a velocidade de propagação da rede social, é muito mais difícil de se desfazer um mal-entendido do que era antigamente. Então, sim, isso é muito difícil, é muito perigoso, e para muitas pessoas pode ser oneroso, né? Mas tem vários fatores emocionais, sociais e contextuais que a gente pode discutir mais para frente aqui, que vão ser levados em consideração antes de algo ser realmente considerado definitivo, né? Numa rede ou na mídia, digamos assim. É algo que eu acho que dá para a gente se aprofundar um pouco, mas eu queria deixar o Clay também contribuir agora.
Acho que tem que tirar teu áudio, Clay. Aliás, colocar. Acabei colocando em mudo aqui, acho que agora está ouvindo. Bacana, legal. É muito importante essa pergunta porque ela toca em um ponto muito novo, né? Como a Resby estava falando, que é a nossa convivência com as redes sociais. Tudo começou a acontecer nos últimos 20 anos, para ser mais exato, nos últimos 10 anos, de uma transformação aguda na sociedade por conta da nossa relação com as redes sociais. E aí a gente pergunta se as plataformas que, enfim, estão responsáveis por essa gestão, se elas estão trabalhando ao máximo que podem para fazer com que essas notícias, enfim, desinformação, não seja amplificada, né? Não ganhe um tamanho muito maior do que enfim, a pessoa só publicar ali para o círculo de amigos, enfim. Então, é muito sério cobrar das plataformas uma atenção maior sobre o que é dito nas redes, mas não por uma questão de vigilância somente, né? Mas por uma questão de compromisso com o nosso crescimento como humanidade, porque de certa forma a gente acaba colocando tudo, todas as nossas conexões, várias das nossas iniciativas do dia a dia, por meio, né, dessas plataformas. Então, é importante entender que, apesar da gente não ter como controlar muito o que é dito, é possível controlar aquilo que é amplificado, né? As plataformas têm como trabalhar para reduzir o alcance da desinformação. Então, assim, nem tudo que cai na rede é peixe, sabe? Então, as empresas têm que começar a ter mais atenção com esses conteúdos. Maravilha. E assim, só para a gente entender, para quem está assistindo também compreender, qual é o tipo de notícia falsa que mais é usada e o que é que ganha mais repercussão e como que elas acabam, de certa forma, afetando a democracia e os direitos humanos? Bom, eu acho que, primeiro de tudo, é necessário que a gente tenha um entendimento sobre de que a desinformação ela não é simplesmente uma coisa só, ela não tem uma definição só. Por exemplo, fake news, a gente traduzindo para o português, seria uma notícia falsa. Mas a desinformação ela é muito mais complexa do que isso e muito mais enganosa. Ela não é um sim, sim, não, não, né? Então, nem sempre uma notícia que é considerada, está dentro ali do contexto da desinformação, é uma notícia mentirosa. Vou dar um exemplo aqui. Há notícias, eu com um trabalho em TV, por exemplo, várias vezes chegaram para a gente fotos, digamos, trabalhando em Recife, mostrando o trânsito, alagamento, chuva no Recife. Chegou uma foto de uma rua que estava alagada. E a gente, atenção, cuidado, tal rua está alagada. E mandamos o repórter até lá para ele mostrar a situação e fazer uma reportagem ao vivo. E aquela rua era uma rua que normalmente ficava muito alagada. Naquele dia ela não alagou. Então, mas a foto que mandaram para a gente era verdadeira, era daquele local, era de um alagamento, mas não era naquele dia. Então, tem a notícia que ela é revisitada no tempo, né? Não era uma notícia falsa, não era uma mentira, mas não era naquela data. Então, ela se enquadra no contexto da desinformação, mas não era uma mentira. Outra vez aconteceu também uma greve da Polícia Militar em Pernambuco, e houve muitos saques em supermercados, e aí começaram a chegar fotos de alguns supermercados saqueados. Quando a gente olhou, não reconhecemos a marca, né? Normalmente você conhece mais ou menos os nomes, né, dos supermercados ali na região e tal. Podia ser realmente um supermercado de bairro, que as pessoas não conhecessem, mas quando a gente foi checar, era sim de um supermercado saqueado, durante uma greve da Polícia Militar, mas tinha sido em Salvador, na Bahia, no ano anterior. Ou seja, não era mentira, aquele fato tinha acontecido, mas não era naquela cidade e não era naquele período, porém, causou pânico na população. Né? Então, a desinformação, quando a gente tenta tratar só, isso é verdade, isso é mentira, não dá para ser tão simples assim a gente falar de fake news, porque é uma notícia enganosa, é algo que leva você a se enganar, é algo que leva você a se confundir, e é algo que, na maioria das vezes, e aí sim eu acho que é o quanto isso é perigoso para a população,
leva você induz você acaba sendo induzido a confirmar aquilo que você já acredita, como os seus medos, como as suas inseguranças, ou como as suas ideologias, como as pautas que você já defende. Então, a desinformação ela é muito cruel, eu diria, porque ela não é evidente, ela não é óbvia, ela não é preto no branco, ela é, de fato, ela confunde, né? Ela confunde, e isso, de fato, é algo que a população precisa ter mais informações a respeito, até para conseguir se proteger, porque não é algo que dá para definir claramente, né? O que é verdade, o que é mentira. Existem, sim, técnicas e estudos que são feitos para confundir as pessoas. E eu costumo dizer que, a minha época, eu cresci na década de 80, ou seja, eu fui uma criança na década de 80, numa época em que havia muitas propagandas do cigarro, por exemplo. Os comerciais, a publicidade voltada para o cigarro, eram imagens de pessoas bonitas, livres, fortes, saudáveis, ricas, que faziam coisas incríveis e estavam ali fumando um cigarro. E o cigarro absolutamente não tem nada a ver com saúde, não tem nada a ver com vida saudável, mas a propaganda dizia isso. E o Ministério da Saúde, as autoridades de saúde começaram a dizer: epa, peraí, essa publicidade não pode ser assim, não. Não pode haver só uma publicidade para ganhar dinheiro das pessoas e atrapalhar a saúde delas. Se as pessoas querem fumar, ok, elas têm o direito de fumar, mas elas precisam saber o que acontece se elas fumarem. Elas têm o direito de saber disso. Eu, particularmente, defendo que as redes sociais elas tenham uma abrangência em relação aos perigos que elas causam, para mim, fazendo uma comparação com o cigarro. A gente quer usar a rede social, a gente precisa usar a rede social, ótimo, vamos usar, mas a gente precisa também ter a consciência, saber, sermos informados dos perigos que elas causam. E isso não tem nada a ver com classe social, com nível educacional, com condição financeira. A rede social engana todo mundo, né? A forma como a rede social é utilizada pode enganar toda e qualquer pessoa. Então, eu defendo que toda e qualquer pessoa tenha também acesso a essas informações dos perigos das redes sociais, assim como a minha geração teve que ter acesso aos perigos do cigarro, para não fazer com que a publicidade pura e simplesmente fizesse com que aquilo fosse uma maravilha, que na verdade não era. Muito importante esse ponto, porque, de certa forma, as notícias falsas elas têm uma relação com o que dá um apelo pessoal, sabe? É aquilo que meio que a gente concorda antes já e vai meio que na onda, sabe? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter com a sociedade brasileira, por exemplo, que não tem sido alfabetizada mediaticamente para entender todas essas nuances, né, da notícia, e que a notícia tem uma intenção, né? Quem também escreve a notícia tem uma intenção. Enfim, então existe um universo para ser descoberto por quem consome notícia, que é muitas vezes negado pelas plataformas de comunicação, pelas plataformas de redes sociais, que não estão muito interessadas em alfabetizar as pessoas, em como elas leem, como elas podem ler o cotidiano das redes sociais, né? Então, as que mais ganham repercussão são aquelas que a gente mais concorda, sabe? E isso depende muito do grupo que eu pertenço, por exemplo. Se tiver alguma notícia, enfim, envolvendo algum jovem negro que foi baleado pela polícia, sobre uma abordagem policial absurda, eu vou tender, como um jovem negro, como uma pessoa que já passou por isso, a acreditar de primeira mão naquilo, enfim, e comprar um lado, muitas vezes, né? Só que aí passa por uma necessidade da gente entender a sociedade nessa evolução de percepção do próximo e como a gente consegue ver em que medida aquilo pode afetar, de fato, fere direitos humanos, fere, enfim, legislações. Então, assim, a maior repercussão é aquela que tem mais a ver com o grupo em que eu pertenço ou em que eu me solidarizo, né? Então, por isso que é importante a gente ter sempre esse cuidado. Eu, um cara que produz notícia todos os dias ali, estou criando links, criando título, vendo texto, tem essa preocupação em nível máximo, né? Então, essa nossa necessidade de
de perceber também, né, é importante. E não comprar um lado logo de primeira, né, ter sempre o pezinho atrás para que a gente tenha mais tranquilidade em assumir aquela responsa de estar na defesa ou ser contrário àquilo que aconteceu, enfim. E como que vocês acreditam, ou como tem sido estudado e percebido a forma com que essa desinformação acaba afetando os direitos humanos? A Isley trouxe o exemplo do trabalho, né? Que é informado que uma rua está alagada, deslocam a equipe para lá e, de repente, não está alagada essa rua, embora ela sempre tenha esse histórico de alagamento, naquele momento ela não está. Pensando no trabalho até mesmo de jornalistas e numa possível ordem mesmo da democracia e dos direitos humanos, o quanto isso tem sido impactado, porque a gente viu no ano passado a CPI da fake news, várias questões que estão sendo estudadas e para tentar combater. Então, o que é que vocês teriam a dizer sobre esse impacto direto na nossa democracia e para os direitos humanos, que acaba sendo algo que vai desviar as pessoas, desviar a atenção das pessoas para aquilo que é necessário elas ficarem sabendo? Eu acho que existe um risco muito grande para os direitos humanos, os direitos básicos das pessoas como um todo, né? E até isso, até a defesa dos direitos humanos, acabou sendo colocada de um lado apenas, né? Acabou sendo colocada numa bolha apenas, acabou sendo colocado como pauta de um grupo só, de um tipo de pessoas só, né? Isso é muito perigoso, porque absolutamente todos nós precisamos que a defesa dos direitos humanos continue firme, né? Que seja justa, que seja forte, que seja empenhada, e que não seja simplesmente uma pauta meramente política, ou meramente ideológica, ou meramente de um grupo. É uma pauta que é para ser de absolutamente todas as pessoas, né? Absolutamente todas as pessoas. Então, eu acho muito triste e enxergo também isso numa sociedade preconceituosa como essa que a gente vive, numa sociedade em que são valorizados muito mais os privilégios, são valorizados muito mais as classes sociais, isso é muito, muito, muito perigoso, porque as pessoas que acabam tendo, as pessoas que têm menos acesso à informação, menos acesso à educação, menos acesso aos direitos básicos, né? Saúde, educação, moradia, principalmente educação, essas pessoas acabam não tendo a condição de ir procurar o seu próprio direito, de ir procurar o que é verdade, de ir procurar se isso realmente aconteceu ou não, mas ela é colocada ali, ela fica imersa, né, num mar de situações que são dominadas exatamente por quem domina a narrativa. E aí é que está, eu acho, o grande problema, né? Quando a gente tem uma desigualdade muito grande, como é o caso do Brasil, as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, elas tendem a confiar em pessoas que estudaram mais, em pessoas que estão em posições superiores hierarquicamente ou superiores socialmente, né, diante desse contexto que a gente se acostumou a ter no país, né, e elas acabam sendo levadas por orientações de pessoas que não calçam o sapato delas, né, que não estão na pele delas. E acabam dizendo, não, eu confio no meu patrão, ele está dizendo que é isso, deixa para lá, pronto, eu vou fazer o meu trabalho e está tudo certo. Então, eu acho que isso é, sim, um perigo grave, muito grave, para que todas as pessoas possam ter acesso à defesa dos direitos humanos, né? Que possam ter os seus direitos respeitados. E isso é tão grave, que pode interferir, inclusive, na vida das pessoas. Isso pode ser, inclusive, uma ponte ali entre a vida e a morte. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui em relação em 2018, na época em que eu fui convidada pelo Departamento de Estado americano para participar desse programa, que para mim foi um divisor de águas na minha vida e na minha carreira, foi outubro de 2018, pleno incêndio das eleições no Brasil. Em julho de 2018, foi naquele período em que o Facebook tinha decidido que o WhatsApp
ia passar a ter aqueles 2 tracinhos nas mensagens, né? O tracinho que dizia que a mensagem foi encaminhada com frequência, né? E houve, naquela época, aquela decisão de que você só poderia enviar uma mensagem que estava sendo encaminhada com frequência, você só podia enviar para 5 pessoas. E se fosse para grupo, só de grupo em grupo, você tinha que enviar de 1 em 1. Aquela decisão foi tomada em julho de 2018, porque em junho de 2018, 98 pessoas tinham sido linchadas na Índia por conta de fake news, por conta de boatos que se espalharam e que fizeram com que pessoas fossem linchadas sem ter minimamente o direito ao julgamento. Então, tem um vídeo muito forte da BBC que conta exatamente essa história e mostra um jovem pobre que espalharam que ele era um sequestrador de crianças. E aí as pessoas espalharam a foto dele sem nenhum argumento, assim, acho que é. Aí espalharam a foto dele e esse rapaz foi linchado. E tem fotos e imagens que se espalharam, né, de forma terrível. Ou seja, isso custou a vida de uma pessoa. A gente costuma falar muito em fake news relacionada à política, mas político tem dinheiro para contratar advogado, político tem toda uma estrutura do partido por trás, político tem todos os grupos empresariais, né, apoiando aqueles interesses. Então, para a política, claro que isso, eu também não vou jamais desmerecer o perigo, né, da desinformação na política, mas isso vai além da política, né? A política é o que a gente vê ali de forma clara e que talvez nos cause grandes emoções. Mas isso pode ser o limite entre a vida e a morte de uma pessoa inocente, como foi o que aconteceu na Índia, por exemplo. E aqui no Brasil, a gente sabe que já aconteceu também com alguns casos que a gente já viu sendo noticiados na TV. Então, eu acho, sim, que, como o Clay falou, eu acho que a gente precisa ter, não um cerceamento da liberdade de expressão, jamais, mas é preciso que fique claro que não é o fato de você ter o direito de se expressar que vai lhe eximir de ser punido. Eu tenho o direito de fazer absolutamente o que eu quiser. Eu tenho o direito de sair, de estudar, de comer, de trabalhar, e eu posso também pegar uma arma e matar alguém. Eu posso fazer isso? Posso fazer isso. O que não quer dizer que eu não seria punida. Né? Ou seja, a lei ela precisa dizer, ok, é essa a sua escolha, você escolheu fazer isso, faça, mas você vai ser punida, você está passível de ser punida. E eu acho que com a liberdade de expressão na rede social, ela não pode ser eximida das punições que cabem, né? E isso é o que eu acho que as pessoas confundem, e eu acho que nesse momento é isso que talvez mexa tanto com os direitos das pessoas. Falei demais, né, Clay? Desculpa. Foi necessário, é importante essa percepção de responsabilização, enfim, do que é dito ali nas redes. Eu queria lembrar que o Brasil ele avançou bastante nessa questão de como a gente consegue trabalhar a democracia e redes sociais com o Marco Civil da internet, lá na época ainda do governo Dilma, espelhado em outras experiências do mundo. Acho que a Inglaterra já tinha um Marco Civil, e hoje a gente já vê algumas democracias consolidando as suas próprias regulamentações de redes sociais. O Brasil tem que avançar ainda muito mais nesse campo para responsabilizar, de fato, as pessoas que disseminam notícias falsas. Inclusive, acho que tem um inquérito no Supremo Tribunal Federal agora que o ex-presidente da República e basicamente pessoas-chave ali da sua gestão estão sendo investigadas por conta dessa proliferação de notícias falsas em relação à política e na internet, né? O Brasil ele ocupa a terceira posição de países que mais recebe fake news, né? Uma pesquisa recente da Reuters revelou isso. E também revelou que 44% das pessoas disseram que recebem notícias falsas todos os dias. Então, como é que uma democracia consegue se alicerçar e ser forte, sendo alimentada de falsidade, de mentira, né? Então, como é que a gente consegue cobrar a política pública efetiva, né? Que não seja só a construção de uma ponte, mas que seja, enfim, a solução de uma gama de problemas que a minha comunidade enfrenta. Então, para a democracia, existe muito problema envolvendo as informações falsas. Eu acredito que, com a ascensão desses movimentos autoritários, que a gente vê acontecer na Rússia, enfim, em outras experiências,
tem muita desinformação por trás, inclusive contra as suas próprias populações, né? Então é importante com que outros países percebam como os países autoritários agem nesse assunto, para que a gente não caminhe nessas direções, né? E acabe por enfrentar de fato essa dificuldade que é real, uma regulamentação, enfim, eficaz, né, das redes sociais e como a gente se comporta nela, mas é importante que isso seja feito e que seja debatido com a sociedade civil, com o terceiro setor, com políticos, enfim, empresas, escolas, que agora se veem diante de um absurdo também que tem acontecido por conta das redes sociais muito criticada, né, como o ministro Flávio Dino criticou, enfim. A democracia só tem a perder com notícias falsas. Maravilha. O Clay até deu uma pincelada na próxima pergunta, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco mais. Assim, qual que é a realidade do Brasil em relação ao combate à disseminação de notícias falsas, da desinformação e também a intolerância nas redes sociais? E isso para além dos veículos de comunicação, né? Pensando como que o poder público, as instituições, as instituições de comunicação, seja ela exatamente de jornalismo ou não, às vezes até a publicidade acaba reforçando algumas coisas. Como que está sendo para o Brasil o combate a essa desinformação e à intolerância? Eu acho que a gente aprendeu na pancada, né? A gente aprendeu apanhando. E isso ficou muito claro para mim durante o programa também lá eu estava junto com o pessoal do Foreign Press Center, né? Que foi quem levou a gente, fez todo os conteúdos que a gente preparou durante esse programa do Departamento de Estado americano. E uma coisa que me chamou a atenção foi justamente eles dizendo assim, as eleições presidenciais deles tinham sido 2 anos antes, ou seja, 2016. E foi também aquela eleição turbulenta, né, entre Donald Trump e Hillary Clinton. E foi uma eleição em que eles assumidamente disseram assim, a gente foi alvo de um bombardeio e a gente simplesmente não sabia de onde estavam vindo os tiros. A gente nem sequer ouvia os barulhos, a gente só sentia a dor no corpo. O que é isso? O que é isso? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Então, eu acho que o Brasil também vivenciou um pouco disso, né? A gente viu o bombardeio acontecendo, o tiroteio acontecendo, e a gente não sabia dizer de onde estavam vindo os tiros que nos atingiram, né? Porque tudo era aquilo que a gente estava falando mais cedo, né? Tudo era sutil, tudo era, não, mas é assim que as pessoas pensam, é só opinião, é só a forma de pensar, não, isso é uma discussão saudável. E não era, né? E, na verdade, era ali toda uma estratégia que só depois é que a gente foi entender como é que funcionava. Então, como é que essas notícias falsas se espalham tanto? Né? Primeiro, elas são chamativas, elas parecem absurdas, elas parecem incríveis e elas mexem com os nossos sentimentos e sensações. Então, elas fazem com que a gente queira compartilhar imediatamente, elas dão aquele senso de que você está sabendo primeiro que todo mundo, então, que absurdo que isso não foi divulgado ainda. Coisa que o jornalista tem que ter, né, Clay? Tranquilidade para dizer, peraí, será que isso é verdade? É um furo, calma, vamos divulgar. Não, deixa eu apurar primeiro. E a gente vive esse dilema dentro da redação, né? A gente recebe ali aquela notícia, é incrível, é absurda, mas a gente não sabe se pode divulgar ainda, porque a gente não sabe se é verdade. Então, a gente tem que esperar, conter ali o ímpeto de divulgar primeiro e confirmar, né? Porque a gente, antes de divulgar, a gente precisa confirmar. As pessoas não têm obrigação de fazer isso. As pessoas simplesmente compartilham, apertam no botão de repassar, de compartilhar, e pronto, porque para elas essa sensação de eu falei primeiro, eu contei logo essa história primeiro, eu dei essa boa notícia primeiro, eu dei essa má notícia primeiro, né? Então, mexe com os sentimentos da gente, mexe com as sensações, com as emoções da gente. E algo muito importante, que foi o que o Clay falou, vem a partir do viés de confirmação. Se eu já penso assim, e aquela notícia apareceu e tem a ver com aquilo que eu penso, opa, é verdade. Então, a gente já é levado automaticamente a pensar que ela é verdadeira.
E quando o contrário também acontece. Quando você discorda, e você sabe que é verdadeira, mas você discorda, aí você... Não vou compartilhar, não vou repassar, deixa isso aqui e pronto. A verdade, ela é meio sem graça, né? A verdade, ela é simples, ela não causa tanto espanto, ela nem sempre causa tanto espanto, nem sempre causa alvoroço, nem sempre... Ela é a verdade. Né? Às vezes ela é realmente sem graça, então não dá audiência, não dá ibope, não dá compartilhamento, cliques, curtidas, né? Não dá engajamento. Então, o que eu acho que a gente avançou talvez tenha sido nas percepções nos últimos anos, mas ainda de forma tímida. Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, porque a gente precisa, sim, de políticas de alfabetização midiática, não para dizer quem está certo ou quem está errado, mas para ensinar as pessoas, como foi feito com o cigarro, por exemplo, né, que existem riscos ali que elas podem ser afetadas por isso. As questões de ansiedade... Eu, particularmente, eu me sinto ansiosa utilizando... Quando eu estou usando o celular demais, peraí, deixa eu parar um pouquinho. Me causa ansiedade. E olha, eu sou uma profissional de mídia, eu trabalho com isso, eu dependo disso, eu recebo informação o tempo todo pelo celular. Mas o celular me causa ansiedade, porque ele é feito para isso, ele é feito para ter você o tempo inteiro conectado. Ele é feito para ter você o tempo inteiro engajando. Ele é feito, né? E os aplicativos são feitos para ter você o tempo inteiro presa na frente da tela. E sim, os regimes autoritários se usam disso, se usam das estratégias da confusão, porque o que principalmente eles querem trazer é o viés de confirmação para aquilo que você já pensa, né? Independentemente daquilo ser saudável, independentemente daquilo lhe fazer bem, eles não têm o compromisso de que você vai estar no caminho certo, eles têm um compromisso com eles. E talvez é isso que a gente não entenda, ou a população, de um modo geral, não entenda, né? Que eles estão... Quem tem uma estratégia por trás da desinformação, tem uma estratégia com um objetivo definido. E muitas vezes as pessoas acham que aquilo tem a ver com ela. Ah, é o que eu penso, é o que eu acho, é também minha opinião. E às vezes a sua opinião está baseada em várias coisas erradas, né? Em várias ideias, em vários contextos enganosos que você já teve. E o cérebro da gente, ele é feito para se acomodar, ele não é feito para se esforçar, né? Ele se esforça porque ele é capaz de se esforçar. Mas se você for estudar a anatomia do cérebro, o cérebro gosta de rotina, o cérebro gosta daquilo que ele já sabe, o cérebro gosta daquilo que ele já entende como é que funciona. Quando a gente vai aprender uma coisa nova, não sempre dá uma dor de cabeça, não sempre, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Ah, isso é difícil. Ah, isso é... A gente sempre tem a resistência para o novo, porque isso é da nossa anatomia. E quando existe uma estratégia de confirmar aquilo que você já pensa, você tem um prato cheio ali para continuar nesse caminho que muitas vezes é enganoso mesmo. Então, eu acho que a gente tem que avançar muito, já avançou, mas até nações como os Estados Unidos mesmo ainda se reconhecem como países que precisam avançar no combate à desinformação e na alfabetização midiática. Vou aproveitar para contar uma historinha rapidinho. Assim, eu estava no IVLP, a gente foi para alguns estados e eu tentei buscar um fio que fizesse parte de todas essas experiências que a gente estava tendo em todos os estados. Nosso contato ali com os profissionais, eu estava tentando pegar, assim, basicamente, resumir em uma palavra ou em uma ação o que eles estão querendo transmitir para mim agora aqui. Então eu entendi que existiu, todos eles compartilharam em estados diferentes, na Georgia, em Washington, em Iowa, e na Carolina do Norte, compartilharam de histórias diferentes, mas sempre com uma ótica importante sobre como o negro era visto na sociedade americana, principalmente nos jornais, né? E aí tinha uma crítica muito forte pela forma como que a polícia pegava a descrição de pessoas negras e fazia aqueles retratos, sabe, que eram divulgados, enfim, wanted, né? Procurado. Esses retratos sempre foram alvos de críticas da comunidade negra, mas agora começaram a ser de maneira muito assodada por conta do caso do George Floyd, e eles buscavam, e as mídias buscavam soluções para fazer com que fosse mais autêntica essa transmissão de notícia, né, para que não fosse presa uma pessoa errada, uma pessoa, enfim, só por conta das características.
E aqui no Brasil, recentemente, semana passada, a Mídia Ninja teve um caso importante que foi noticiado também, do Instituto de Defesa da Pessoa Negra, do Rio de Janeiro, que era um jovem que pela segunda vez virou réu em um processo por conta de uma foto colocada lá nos arquivos de identificação da polícia. E, enfim, para a gente só ter uma ideia de como a notícia falsa ela está dentro da estrutura do Estado, muitas das vezes, não só nas empresas de comunicação, não só nas redes sociais. Então, quando a gente começa a perceber isso, começa a ver que o buraco é mais embaixo, a gente precisa se preocupar muito com o avanço da desinformação no Brasil, né? Mas, assim, eu não queria ser pessimista também. Eu acho que a gente avançou pra caramba, a gente tem muito a comemorar diante, enfim, da realidade de outros países da região, mas o foco tem que ser essa preocupação com a melhoria dessa transmissão de informação e como é que a gente consegue avaliar e mensurar o impacto delas em comunidade para que a gente, muitas vezes, não fale aquilo que a comunidade muitas vezes não entende e vai interpretar de uma maneira completamente equivocada, e também, às vezes, a gente não consegue traduzir aquilo que a comunidade fala no seu cotidiano. Então, a gente vai e coloca uma palavra super estranha para definir algo que as pessoas convivem de uma maneira diferente, sabe? E aí a gente pode, como profissional de jornalismo, de comunicação, se atentar aos anseios dessa comunidade e do Brasil como um todo, para colocar a gente em um novo patamar de desafio, né? Bem, a gente já passou pela tempestade, agora vamos recuperar o que a gente perdeu e colocar um novo rumo para que a gente consiga superar esse desafio. Vou pegar um gancho em uma coisa que vocês falaram muito, que é sobre a educação e, de certa forma, a alfabetização mesmo midiática. Como que isso pode se dar em um país como o Brasil? A gente, durante os momentos em que se acirrou a divulgação, a disseminação de notícias falsas e de desinformação aqui no Brasil, se comparava muito com o processo de outros países, a exemplo dos Estados Unidos, que vocês tiveram experiência de ir para os Estados Unidos, estudar, aprender um pouco mais sobre como isso acontece e como também atuar de forma de enfrentamento. Então, como que essa educação midiática ela se daria aqui no Brasil? Quais são os principais pilares para que a gente consiga ter uma população mais educada, mais conscientizada e alfabetizada para entender que ela também faz parte desse enfrentamento? Ao contrário do que eu imaginava inicialmente, eu achava que isso estava muito relacionado aos níveis educacionais, nos termos mais básicos, né, que a gente puder falar. Frequentar a escola, né, a universidades e leitura, né, conhecimento geral. E não, eu cheguei à conclusão de que não, isso não está relacionado aos níveis de educação, ou aos anos de educação, ou à qualidade da escola, ou ao preço da escola, ou se é pública ou é privada. Eu acho que isso vai muito além. Isso tem muito mais a ver com as estruturas dos países mesmo, sabe? Assim, com as estruturas político-sociais que a gente tem nos países, com a desigualdade, principalmente. Porque eu percebo pessoas muito simples, mas que com a visão crítica muito mais apurada, do que pessoas que tiveram uma boa educação, né? Aí estou falando mesmo em frequentar a escola, né? Ou talvez pagar uma escola, ou isso que a gente imagina inicialmente ou superficialmente que fosse garantia de boa educação, né? E na verdade não é. Eu acho que as pessoas que estão ou que vão estar mais preparadas para combater a desinformação e, consequentemente, né, ter uma visão midiática mais saudável, são aquelas que conseguem desenvolver um senso crítico melhor sobre as coisas. Então, isso aí não tem a ver com a educação, tem a ver com vivências, tem a ver com contextos, tem a ver com o olhar diante de realidades diferentes da sua. Porque quando você está só dentro de uma bolha, e eu acho que isso para a gente ficou muito claro nos últimos anos, né?
Quando a gente está só dentro da nossa bolha, e a rede social muitas vezes faz a gente achar que o contexto da nossa bolha é o contexto global, né? Que o nosso contexto local é o contexto global, aí a gente se sente livre para causar absurdos, falar com as pessoas do jeito que a gente bem entende, tratar as pessoas do jeito que a gente bem entende, quando, na verdade, ei, acorda, o mundo não tem nada a ver com essa tua bolha aí, não, né? Pelo amor de Deus. Então, eu acho que hoje tem centros onde isso fica muito evidente, né? Tem cidades, inclusive, em que isso fica muito evidente, contextos em que isso fica muito evidente. Porque quando você tem o seu contexto apenas como parâmetro, você é incapaz de ter o senso crítico sobre o que o outro está passando, sobre o que alguém está dizendo que é verdade e você julga que é mentira, porque não, na sua bolha não acontece. Então é mentira, né? Ou então você acreditar que aquilo é verdade e, na verdade, aquilo é absolutamente fake news ao pé da letra, né? Uma notícia falsa mesmo, como o Clay falou, né? Por exemplo, a identificação de suspeitos pretos no Brasil, né? O absurdo que é, porque isso, Clay, você falou do contexto nos Estados Unidos, mas é uma realidade muito grande, muito grave aqui também, né? O olhar das pessoas, como é que está viciado com situações que sempre foi assim, continua assim, porque eu não quero que mude, não, né? Então, eu acho que tem muito a questão social, né? Assim, eu acho que a gente não vai conseguir alfabetizar mediaticamente a nossa população se a gente não conseguir trazer programas que façam com que as pessoas, independentemente da bolha onde elas vivam, que elas tenham minimamente o conhecimento sobre o contexto social, da realidade social do país que você vive, ou da sua cidade, sabe, assim, eu acho que eu percebo muito isso, eu como jornalista, e o Clay imagino que vai se identificar também, a gente acaba tendo o privilégio de conhecer um pouco de tudo, de todas as realidades, de todas as pessoas, e a gente é meio que obrigada a calçar o sapato de todo mundo para poder contar as histórias de todo mundo, né? De olhar pelo lado dos outros também. E, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso a isso. Quando eu me percebi meio em crise, dizendo, caramba, não é possível que as pessoas estão caindo nisso, não é possível que as pessoas não estão enxergando isso, não é possível que as pessoas não estão... E foi quando caiu essa minha ficha, eu disse, caramba, eu não sou como a maioria das pessoas, né? Eu faço parte de uma classe muito restrita que circula em várias rodas, circula em vários meios e se habituou, aliás, tem a obrigação de olhar pelos olhos dos outros também, mas a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas está lá na sua bolha, no seu contexto, e só o seu contexto que importa, muitas vezes ralando mesmo para conseguir dar conta do que tem, né, na vida, das dificuldades, enfrentando muitas lutas, muitas barreiras, e muitas outras, aquelas que a gente sabe que têm seus privilégios, que estão lá no alto, né, dos seus privilégios e que são incapazes de nem sequer parar para pensar no que as outras pessoas estão vivenciando, né? Então, eu acho que é um caminho duro, mas que ele pode ser alcançado através de políticas públicas e sociais. Não políticas partidárias, porque isso sim é perigoso. Nesse caso, especificamente, é perigoso. Mas políticas públicas, né, que sejam encaradas e entendidas como um patrimônio da sociedade democrática, né, um patrimônio da democracia, e não visto simplesmente como ideologia, porque vai dizer, isso é coisa de esquerda, isso é coisa de direita, aí ninguém nunca vai se entender, né? Eu acho que a política, eu costumo dizer que a política é a forma mais ampla, ou deveria ser, a forma mais ampla de se fazer o bem, né? Em larga escala. E ela não pode simplesmente ter uma cor, né? Ter um endereço, ela tem que ser ampla, ela tem que ser uniforme no sentido de fazer o bem para todos os que precisam. Então, eu acho que é um caminho difícil, mas é um caminho que só vai poder ser alcançado através de políticas públicas firmes relacionadas à alfabetização midiática. Concordo plenamente, concordo plenamente. Esse é um caminho muito possível, muito necessário. A gente teve um presidente da República que estava desinformando muitas pessoas em torno da questão da Covid,
e a gente teve um saldo muito negativo nesse sentido. Mas é importante também perceber que não só as estruturas de poder têm muita responsabilidade com a desinformação, com a informação, enfim, mas as empresas de comunicação, as iniciativas de comunicação, os conglomerados de comunicação, eles podiam colocar um orçamento específico para fazer o contato direto com a comunidade. Aproximar a comunidade da redação é necessário porque a gente teve uma enxurrada de notícias falando que os jornalistas não são confiáveis, falando que a imprensa não é confiável, quando a gente tem pessoas especializadas, altamente capacitadas, bem pagas muitas vezes não, mas que estão ali dedicadas a fazer esse trabalho e que, enfim, foram durante muito tempo hostilizadas. Então, se a gente não perceber que o jornalista hoje, para fazer um trabalho, ele tem que se preocupar não só com a notícia, mas também em voltar vivo para a redação ou para casa, também a gente falar um pouco de educação midiática, alfabetização midiática para as populações, né? Eu acabei de receber uma notícia ontem maravilhosa, um projeto que eu submeti para alfabetização midiática aqui na Amazônia, foi aprovado pelo SFTA, vai ganhar apoio do YouTube para ser tocado aqui, e é legal e é interessante, porque quando a gente vai ver as iniciativas ali que venceram, 9 iniciativas, acho que a maioria das iniciativas são de organizações, mas só 2 pessoas físicas, fizeram suas propostas e foram selecionadas. E as iniciativas das organizações de mídia sobre, enfim, desinformação, não tem a ver com educação midiática, só a minha proposta teve. Então, também é um reflexo para que as organizações percebam que muitas das vezes a gente consegue privilegiar o assunto da desinformação aproximando a comunidade do dia a dia da redação, do dia a dia do jornalista, para que a comunidade mesmo não hostilize o jornalista, seja mais próximo dos meios de comunicação, e assim os meios de comunicação consigam entender melhor as suas comunidades e falar de igual para igual, né? Enfim, e falar de uma maneira construtiva e positiva. Eu acredito que a gente tem muito a avançar com educação midiática. Tinha que ter no currículo escolar educação midiática. Acredito que algumas iniciativas dos países escandinavos existe educação midiática no currículo, pelo menos do ensino médio, enfim, ou nos primeiros anos de curso de faculdade, para todos os cursos. Então, a gente podia agregar também esses valores e colocar no cotidiano do nosso dia a dia, né, esses elementos para que a gente consiga fazer com que a alfabetização a alfabetização midiática tenha um poder tão igual à alfabetização do A, B, C, D e E, sabe? Então, assim, a gente tem que perceber a capacidade que a gente tem de trocar ideia com as pessoas, de aproximar a comunidade das notícias, do ambiente de notícias, para que a gente consiga fazer essas transformações acontecerem. Vocês trouxeram um ponto que é muito importante, que é em relação ao fato como que há essa postura do jornalismo com as redes sociais. O Júlio também fez um comentário aqui, que era a próxima pergunta que eu ia fazer para vocês. As fake news, as desinformações, elas colocaram também em xeque o crédito que se tinha pelo jornalismo que era praticado, pelos profissionais de jornalismo. As redes sociais, com essa possibilidade de todo mundo expor suas opiniões, ela traz, sim, uma democratização de mais vozes serem vistas e ouvidas, mas ela também acaba impulsionando o repasse de fake news, de opiniões, entre aspas, né, que são tendenciosas a alimentar intolerâncias nas redes sociais. Então, o quanto isso impactou a profissão mesmo do jornalista? Eu esqueci até de falar, mas eu também sou jornalista. E, assim, o quanto que vocês que estão, sobretudo, em veículos, o Clay, ele está em um veículo que ele nasceu da sociedade no sentido de vamos trazer narrativas que acabem confrontando outras que saem nos grandes conglomerados, ou até mesmo narrativas que não ganham esse espaço nos grandes veículos. E a Isla, ela vem de um veículo que é grande, que consegue chegar. Então, como que isso impactou para esses dois lugares, né?
um veículo menor que vem para dar voz, para ampliar essa narrativa e as narrativas, e esse grande veículo que agora precisa disputar a versão da narrativa com veículos menores e também com a própria rede social e a liberdade de expressão que todos temos. Bom, deixa eu responder primeiro sobre como isso impactou o meu trabalho, né? Eu tive muito medo, eu passei por situações de ameaças, de medo, por conta do meu trabalho, especialmente durante a pandemia. Eu recebi ameaças, eu recebi xingamentos, e fiquei muito aflita, fiquei muito nervosa, até um determinado momento que eu comecei a entender que aquelas... e não é fácil, tá, gente? Ainda não tenho a resposta 100%, não. Mas eu comecei a perceber que aquelas críticas, elas não tinham a ver com o trabalho que eu estava fazendo. Elas tinham como objetivo me intimidar no meu íntimo, né? na minha... as intimidações, elas não tinham a ver, você está falando coisa errada, você disse uma mentira, você disse... Não, elas diziam assim, você é feia, você é gorda, eu vou ameaçar seu filho, eu vou... Sabe, assim, tinham muito mais o objetivo de me atacar pessoalmente, ou atacar a minha segurança pessoal, a segurança da minha família, do que falar do meu trabalho. Ou seja, eu comecei a ter a percepção de que se estavam me atacando é porque o trabalho estava sendo bem feito e alguém não queria que ele fosse feito. Então, falando friamente, era isso. Mas isso é um processo que faz muita gente desistir. Sentir medo, você trabalhar com medo, é para desistir. Não vou ameaçar a segurança da minha família por conta do meu trabalho. E eu tenho certeza que muitos colegas desistiram por conta disso, né? Por conta das ameaças que chegaram a ser feitas. Eu tenho tudo registrado para algum momento eu precisar, por exemplo, acionar a justiça e tal, mas é algo que, assim, e especialmente é muito estruturada. As ameaças, elas são muito estruturadas, e ela tem hierarquias de alvos, né? As mulheres sempre são o alvo principal. Se a mulher for negra, o ataque vai ser dobrado, né? Aí depois o jornalista homem, negro, também ele está ali naquela linha. E o jornalista homem, branco, forte, alto, rico, talvez ele sofra um pouco menos. Mas é atacado também, dependendo da posição que ele está, por ser jornalista, né? A posição que ele está defendendo enquanto jornalista. Então, eu acho que tem essa hierarquia, digamos assim, de ataques, né? Os que julgam ser mais frágeis, digamos assim. E eu, como mulher, senti muito isso. E segundo, eu acho que... Na verdade, você tinha falado do pessoal e agora eu me perdi na outra pergunta, ou do comentário que você falou que o rapaz fez. Como é que foi mesmo? É sobre as redes sociais, ter esse amplo espaço das pessoas também opinarem, o quanto isso também afeta a crença no trabalho jornalístico. Isso, para mim, claramente é parte da estratégia, né? É parte da estratégia de primeiro atacar a pessoa pessoalmente, né? Não atacar a jornalista, mas atacar a pessoa que está ali por trás, indo para a intimidade, coisas que não tem nada a ver. Vou dar um exemplo muito claro que aconteceu durante uma coletiva com Donald Trump, alguns anos atrás. Um jornalista chegou para ele e questionou algo, era na pandemia, fez uma pergunta extremamente pertinente relacionada à pandemia, e o presidente virou para ele e disse assim: você não tem vergonha de ser gay? Tinha absolutamente nada a ver com a pergunta que ele tinha feito. O que aconteceu com esse jornalista? Ele murchou na hora, porque, tipo assim, a intimidade dele foi atacada, ele não era alvo, a intimidade dele não estava em questão, não estava ali na coletiva, ele não era uma pessoa pública, a intimidade dele não era pública, mas isso fez com que ele fizesse o quê? Se retraísse, que ele não esperava, né? Eu acho que a tática, e é uma tática mesmo, gente, assim, existem, e eu tenho estudado, passei a estudar muito isso, especialmente depois do mestrado e desse programa, de como é que são as táticas, e especialmente se você vê, as táticas vêm muito dos regimes autoritários, é tática.
Vamos atacar o jornalista na questão pessoal. Vamos atacar o jornalismo para dizer que é mentira. Porque qual é a primícia do jornalismo? A primícia básica do jornalismo é ouvir pelo menos 2 lados da história, né? O que a rede social faz? É só o meu lado, é só a minha opinião, é só o que eu digo, é só o que eu acho, é só para quem me segue. Então, a rede social ela vai exatamente de encontro ao que o jornalismo faz, que é colocar todos os lados na mesa. É dar voz e ouvidos a todas as pessoas envolvidas. Ah, você está falando mal daquela pessoa? Vou lá ouvir o que essa pessoa tem a ver. E a rede social não faz isso. Você não escuta ninguém. E pior, a rede social não pede desculpa quando erra. Quando você compartilha uma coisa errada, quando você compartilha algo que é mentira, você não volta para todo mundo que você compartilhou para dizer, eita, desculpa, eu compartilhei, mas era mentira. Até porque você não tem como saber, eu compartilhei para você compartilhou para não sei quem compartilhou para mais 10 compartilharam para mais 100. Não chega. Já no jornalismo, não. Se eu dei alguma informação errada ou alguma informação que depois eu apurei que não era bem assim, a gente tem a obrigação de pedir desculpa, de publicar uma errata, né, de corrigir a informação. Então, a rede social, as pessoas, não, a rede social é que é bom, porque você fala o que quiser e ninguém critica, ninguém... Não, a rede social é perigosa exatamente por isso, porque ninguém critica, porque você não é confrontado. Você fala o que você quer e ninguém vai lá ali fazer uma pergunta, epa, mas não é bem assim, por que isso e por que aquilo? E o jornalismo faz isso. Então, o jornalismo incomoda. Pode ter certeza, quanto mais o jornalismo é atacado, é porque ele mais está incomodando e, consequentemente, é quando ele está bem fazendo o seu papel. Então, tudo isso é tática, né? Só que a gente vai apanhar muito ainda para entender que, deixa para lá, isso é só a tática deles. Não, a gente vai sofrer, a gente vai ter medo, né? A gente vai doer, ainda vai doer um bocado. É muito importante isso que a Isli falou, porque, de certa forma, a gente tem uma preocupação muito grande em colocar a prioridade para que a pessoa leia aquilo e, do começo, já entenda o que aquilo quer dizer. E aí, nessa seleção, aí começa um outro dilema, porque aí a gente pode colocar em evidência, enfim, uma declaração que não tem muito a ver com quem foi a vítima daquilo todo, quem passou pelo constrangimento total daquela situação. A Ninja, por exemplo, tem um trabalho muito forte e muito próximo a veículos de comunicação independente e circula, as informações circulam para serem compartilhadas e as checagens elas ocorrem de uma maneira muito natural e que é muito natural também perceber quais são as narrativas que tem que ter uma prevalência diante das outras. Ou seja, porque as outras, a mídia tradicional já está falando, já tem as aspas de alguém importante, ou enfim, mas a pessoa na ponta ali, enfim, a vítima, muitas vezes ninguém conseguiu trocar uma ideia com ela. A Ninja vai lá e faz esse trabalho. Então, por isso que é importante, às vezes, ter essa disputa entre a grande mídia e essas iniciativas de comunicação que nascem de maneira espontânea, porque todo mundo ganha, no fim das contas, né? Os jornalistas eles estão comprometidos com a verdade. Então, não existe um conflito entre a grande mídia e as iniciativas de comunicação que nascem de forma espontânea. Mas, de certa forma, existe um cuidado muito grande nessas novas iniciativas para que, de fato, ocorra aquilo que a gente pensa ser natural no jornalismo, que é apresentar para as pessoas aquela situação, aquele fato, e não só apresentar, mas também apresentar, enfim, não só apresentar aquilo, mas levar as pessoas a entenderem de uma maneira mais ampliada a situação e até mesmo engajar as pessoas a transformarem aquela realidade do que elas estão consumindo naquele momento. Então, por exemplo, enfim, um protesto contra a violência contra animais, por exemplo, é algo que eu posso somar além de ler uma notícia, né? Eu posso engajar também para aquilo. Então, é importante o que as iniciativas de comunicação fazem para tornar o ambiente da internet cada vez mais interessante para as pessoas estarem ali de maneira segura e também elas participarem dos processos de engajamento que as notícias geram, né? Principalmente nas comunidades, enfim, ribeirinhas, indígenas, população quilombola,
população das periferias, né? Fora do eixo, Rio-São Paulo, começar a olhar para a Amazônia, para o Nordeste, para entender esse Brasil profundo que a gente vive. Então, é importante ter essa questão de preocupação nas iniciativas de comunicação que nascem de forma espontânea. Eu queria até só dizer, só para concordar um pouco com a minha colega, muito dessas iniciativas de comunicação se inspiram na estrutura profissional da ética do jornalismo das grandes empresas de comunicação. O que a gente aprende na faculdade, ou com os professores, com as técnicas, tem que ser levado para iniciativas de comunicação que nascem de forma espontânea, né? Enfim, compartilhar conhecimento é muito importante. Joia. Bom, antes da gente partir para as perguntas do chat, eu queria que vocês vamos caminhar para o final com dicas, né? Quais são as estratégias mais eficazes para aumentar a conscientização do público? Existe alguma tecnologia, grupos, sites? O que é que vocês podem sugerir para auxiliar nesse processo dessa alfabetização midiática e nessa convocação de fazer com que a sociedade também se envolva no combate à desinformação, à intolerância e à circulação de notícias falsas? Bom, eu vou tentar trazer um pouco do que eu implantei, né, na minha vida pessoal, digamos assim, independentemente de ser jornalista, mas primeiro é não ter pressa de compartilhar nada que você recebe pelas redes sociais. Não tenha pressa, assim, não queira ser o primeiro, a não ser que seja, sei lá, uma notícia sua que você produziu, tô grávida, vou casar, tô de namorado novo, a não ser essas notícias boas que a gente gosta mesmo de compartilhar, né? Espera, sabe, assim, não queira achar que você vai ser o primeiro a dar aquela notícia, porque tem alguém por trás que literalmente quer que você faça isso, né? Quer provocar esse sentimento em você. Seja o primeiro a compartilhar. Segunda coisa é você não obedecer às ordens da internet. Já viu aquelas postagens que tem assim, se você é mulher, compartilhe agora. Se você é nordestino, compartilhe agora. Se você é homem negro, compartilhe agora. Aquilo ali é nada mais do que algo para lhe fisgar, para dizer assim, algo que você realmente é. Sim, não é porque você é que você tem que compartilhar, né? Então, eu digo assim, por que eu estou obedecendo ordem que alguém está me dando na internet? Por quê? Então, sempre que houver esses verbos no imperativo, assim, compartilhe agora, curta agora, e sempre quando tem uma coisa assim, se você é isso, faça isso, de cara, assim, de cara, não obedeça, de cara. Isso não vale só para rede social, não, isso vale para publicidade também. Muitas vezes na publicidade tem uns anúncios que vêm assim, se você não quer emagrecer 10 quilos, deixa isso para lá. Aí você, poxa, mas eu queria emagrecer 10 quilos. E não é assim que você emagrece 10 quilos só, né? Clicando ou contratando um remédio milagroso. Então, isso acontece também na publicidade, para você ver como é grave, né? Não é só... Tem sempre alguém ganhando dinheiro em cima da desinformação ou das suas emoções, o que é pior, né? Então, é muito importante você tentar... Se alguma coisa que você viu na internet, seja publicidade ou seja fake news, mexeu muito com as suas emoções, na medida do possível, tente... Peraí, sabe? Reflita a respeito dessa emoção que foi causada por alguma coisa que você viu na internet. Isso, para mim, tem funcionado bastante, né? Para não comprar uma coisa que eu não deveria, ou para não compartilhar uma informação falsa. Então, é bom para a cabeça, é bom para o bolso também. Segundo, essa coisa que vários especialistas dizem, né? De você, de fato, desligar as notificações do seu celular. Por que é o celular que fica chamando você para utilizar ele o tempo todo? Não, deixa ele ali, quando você quiser e precisar, você vai. Mas por que toda vez que... apita do banco, apita do site, apita do Instagram, apita do WhatsApp, tira essas notificações, sabe? Assim, tenha o controle do tempo da sua vida e não deixe o celular controlar, porque o celular é feito para isso, né? E sempre que você vê algo na internet que tenta descredibilizar os extremos, assim, tanto algo que tenta descredibilizar alguém, alguma instituição ou alguma notícia, ou algo que tenta enaltecer muito alguém, alguma instituição, alguma notícia,
sempre desconfie, crie o senso crítico, realmente, sabe? De refletir, de pensar. Porque o que mais tem na internet é aquilo que já chega pronto, fácil. Ó, é isso aqui, tá? Pronto. Se você cresceu na década de 80, você vai saber que isso é... Não vou saber só porque eu cresci na década de 80. Calma, me explique. Né? Não tenha vergonha de perguntar, mesmo que seja o óbvio, porque a desinformação ela se baseia muito nisso, né? Naquilo que você acha que pertence, né? Fazer você... se você pertence a esse grupo, curte e compartilhe. Não, né? Você não precisa, mesmo você pertencendo àquele grupo, você não precisa fazer parte de todos os padrões que aquele grupo diz ter, né? Então, assim, desconfiar é realmente ter calma na internet, é não ter pressa para fazer nada na internet. Isso definitivamente faz muito bem emocionalmente e vai certamente ajudar muitas pessoas em muitos aspectos, né? De você não estar difamando ninguém, de você não estar propagando a notícia que é errada e de você não estar desmerecendo o trabalho de tanta gente que trabalha pela verdade, mas que, como eu disse no início, né? Às vezes a verdade é sem graça mesmo, e está tudo bem. E está tudo bem, a vida não precisa ser de fortes emoções o tempo inteiro, né? E a internet meio que faz a gente achar que é assim, tem que ser na briga, tem que ser no ódio, tem que ser na raiva, tem que ser na rapidez, e não é, não precisa, né? Então, menos pressa na internet, para mim, é a principal dica. Muito boa, inclusive eu tenho que adotar mais isso para poder também ficar com menos ansiedade. Eu sou um cara que trabalha com notícia digital, então, enfim, eu também tenho esse controle e tenho criado alguns métodos também. Muito obrigado pelas dicas, enfim, gostei pra caramba também, peguei para mim. Para mim está funcionando, mas todo dia eu aprendo uma nova. Que massa. Agora, sobre checagem, como compartilhar, assim, para você que está acompanhando agora essa live, eu acho importante você ir no Google. Usa o Google ali, coloca as palavras-chave que você quer pesquisar, tipo assim, alguém que vocês conhecem Tucumã? Você conhece Tucumã, Isli? O fruto? Cupuaçu? Não. Infelizmente Cupuaçu. não, adoraria. Enfim, veja lá se o cupuaçu mesmo cura o câncer, né? Digita no Google, vai ali. E aí, como é que a gente consegue filtrar as verdades dos links que vão surgindo, né? É importante a gente pegar os links das empresas de comunicação conhecida, das marcas de comunicação conhecida, sabe? Porque ali são profissionais que estão por trás, são profissionais que estão cuidando daquele assunto, então, com certeza, aquela informação tem um alto nível de excelência e você pode tomar como relevante. Desconfiar um pouco daqueles links que não dizem exatamente lá que vieram, né? Se você for ver lá a parte de sobre, né, dentro do site, não tem nada. Então, assim, muitas vezes são sites desfachados exatamente para enganar você. Então, é melhor ir no Google, dar uma googada, pega as palavras-chave, pega aquelas empresas de comunicação, aquelas marcas conhecidas que você, sua família, um amigo de confiança falou para você que é importante, que é legal, e que você pode checar ali algumas coisas, ver se aquela página tem autenticidade, e ver se outras pessoas estão falando sobre aquilo, né? Quando você coloca ali no Google alguma coisa que acabou de acontecer, por exemplo, terremoto no Peru, alguma coisa assim, e você vai ver ali na parte de notícias vários links, então assim, aconteceu. Agora, você recebeu o link e você for lá no Google dizendo que acabou de acontecer aquilo e não está ali, é muito bom desconfiar daquilo, porque, enfim, pode ser uma fake news, pode ser uma mentira. Então, assim, o Google é o meu aliado, por enquanto, mas existem agências de checagem, agências especializadas nisso, mas acredito que, do ponto de vista simples, assim, dá para que a gente começar no Google e começar a filtrar por esses elementos, né, que envolvem a relevância daquele link. Maravilha. Agora vamos às perguntas, que o nosso tempo já está quase acabando. A Ana Paloma, ela disse que fica pensando quem está por trás e como se beneficia com a indústria das fake news. Isso já foi investigado? Ela pergunta.
Ana, eu acho que não é alguém ou uma pessoa, né, por trás, mas muita gente se beneficia disso, né? Eu acho que empresas se beneficiam disso quando tem os interesses comerciais, políticos se beneficiam disso quando tem os seus interesses políticos. Então, não é simplesmente uma pessoa, sabe? Mas, de fato, assim, eu acho que o importante é a gente pensar que tem gente interessada, sabe? Tem gente que parou ou para fazer e pensar, ou pagou para que fosse feito daquela forma. Então, sempre pense nisso, assim, poxa, eu vou ser mesmo massa de manobra de alguém que planejou isso, sabe? Realmente pensar em quem pode ser beneficiado com isso, né? Quem pode ser beneficiado com as coisas que se espalham. Então, não é uma resposta simples, não. É algo que tem que levar muita gente a pensar. Mas que tem muita gente por trás, tem sim. Ano passado, no final do ano passado, eu conduzi uma reportagem que investigava quem estava financiando os atos antidemocráticos aqui na minha cidade, os acampamentos. E aí eu não consegui chegar a um denominador comum. Realmente, como a minha amiga falou, é muito difícil, não é fácil a gente entender quem é que financia e quem está por trás. Mas, de certa forma, tem gente que ganha grana com isso. E como é que a gente consegue fazer para que perceba esses movimentos? Eu acredito que a gente tem que passar por um método que analisa não só a notícia, mas também os interesses por detrás daquilo, né? Principalmente notícias que envolvem comunidades pequenas, enfim, que atingem diretamente o dia a dia das pessoas. Tem sempre alguém lucrando por trás de notícia falsa. E, enfim, acho que as empresas de comunicação também podiam investir mais nessa análise, né? Em como filtrar melhor esses conteúdos para, de fato, não privilegiar esses financiadores que acabam ganhando com a desinformação. Muito bom. Miriam Wanzerley perguntou qual a perspectiva de vocês relacionada ao futuro das informações em uma sociedade cada vez mais conectada. Ela diz que pensa que temos uma geração nova pela frente e muitos desafios. Isso me preocupa muito, sabe? Eu tenho um filho de 12 anos e ele só tem o hábito de assistir jornais ou ver as notícias porque eu sou jornalista e ele vê comigo, né? E muitas vezes eu puxo ele, vem cá, senta aqui e veja isso aqui que você vai estudar isso nos livros de história. Mas quase ninguém da idade dele faz isso, né? Vê notícias ou ele está vendo o YouTube, ele está vendo o que agrada a ele. Isso me preocupa, porque a premissa do jornalismo, como a gente estava falando, é você vê vários lados, né? Você vê vários pontos de vista. E essa geração que está vindo agora, é uma geração extremamente conectada apenas com aquilo que interessa para ela. Então, me preocupa com o fato dessa geração não ser exposta ao contraditório, né? Ao senso crítico, não ser exposta aos outros lados. Né? Eu, particularmente, eu tenho muitas conversas com meu filho a respeito de privilégios, a respeito de questões sociais, a respeito da importância dele dar uma contribuição para a sociedade muito maior do que o que ele recebeu, ou em gratidão ao que ele recebeu. Mas isso basicamente é por conta da minha atividade, isso é basicamente pela forma como eu fui criada e educada, né? Ou pelo meu contexto profissional, talvez. Mas essas gerações que estão vindo agora, elas não precisam, né? Oficialmente, elas não precisam ser expostas ao contraditório, porque elas já têm todas as mídias para se manter na bolha, assistindo só o que quer, vendo só o que gosta, né? Acompanhando só aquilo que agrada. E quando vier aquilo que não agrada, ou quando vier um contexto desagradável, ou quando vier um contexto de crise, essa geração não vai saber o que fazer. Nunca foi exposta a isso, né?
Então, eu me preocupo muito, e claro que isso me dá uma tristeza ainda maior pela minha profissão, porque é uma profissão que está sendo, faz parte dessa estratégia, né? Desmontar o jornalismo para que você valorize só aqueles que falam aquilo que você gosta, né? Ou aquilo que você concorda. Então, me preocupa nesses dois aspectos, tanto na sociedade como um todo, né? A sociedade que o meu filho a sociedade onde ele vai crescer e ser adulto, e me preocupa pela profissão também, porque eu sei o quanto o jornalismo é importante para as pessoas, né? Para a sociedade, especialmente nos contextos de desigualdade que a gente vive, porque eu tenho muito prazer em fazer o jornalismo popular. Eu fiz durante anos o jornalismo voltado para as classes C, D, E, ou seja, para as pessoas que precisavam mostrar o buraco na rua, a água que está faltando em casa, ou aquela barreira que está prestes a deslizar. E uma matéria apenas resolvia o problema daquelas pessoas que passaram anos lutando. E isso me dava muito prazer, por dizer, poxa, tem utilidade, né? Tem importância o meu trabalho. Mas, assim, nem todo mundo tem essa percepção, né? Porque agora a gente está muito numa vibe, qual é o assunto que dá dinheiro? Qual é o tema que dá dinheiro? Qual é a temática que eu vou falar na internet para ganhar dinheiro, para ganhar patrocinadores? Então, né, tem um contexto aí bem difícil, não só para o jornalismo, mas principalmente para a democracia, porque o jornalismo, os Estados Unidos, o jornalismo, por exemplo, é a única profissão protegida pela Constituição americana, porque é uma profissão que é entendida como aquela que é essencial para que as pessoas tenham direito às informações básicas que elas precisam, né? O direito à informação é uma necessidade básica das pessoas. Então, eu me preocupo. É importante mesmo, eu acho que é preocupante, a gente tem que ter um alerta bem grande com a geração nova aí do TikTok, da galera que está consumindo a inteligência artificial, dando seus dados de graça para as empresas administrarem e não sabendo das consequências daquilo, né? Não sendo informada diretamente sobre as consequências desses dados sendo compartilhados. Eu acredito que a gente está vivendo um momento histórico de escrita mesmo, a gente está construindo o começo do século. A gente vai dizer para a galera de 2300 exatamente como é que eles vão perceber a internet do ponto de vista humano, do ponto de vista de como as nossas relações vão atravessar essa realidade e chegar na era digital de uma maneira capaz de representar os melhores valores da nossa espécie como ser humano, enfim. Então, a gente tem essa oportunidade, por isso que a gente está vivendo um momento histórico, para tornar cada vez mais a rede social um ambiente seguro, um ambiente de crescimento e pegar os aspectos positivos e multiplicar eles ao ponto de traduzir exatamente o que a gente quer dessas redes, né? E também entender que esse efeito que a gente dá compartilhando a nossa vivência da realidade com a realidade virtual é uma troca. Então, a gente quer deles também, e não só que a gente troque, que a gente entregue os nossos dados, enfim, a gente também quer fazer download dessas inovações que estão acontecendo, dessa quantidade imensa de novidades que a internet, as redes sociais estão oferecendo para a gente e tornar, de fato, esse um objeto de análise para a galera de 2300, falar assim, nossa, em 2023 estavam debatendo inteligência artificial, estavam debatendo como é que a criançada consegue sentir as consequências dos efeitos da internet, enfim, para tornar esse mesmo ambiente muito mais saudável do que tem sido até então. Bom, e para finalizar, acho que Rosana Silva traz a pergunta que eu acho que nós, quanto profissionais de comunicação, quanto jornalistas, talvez fique, às vezes, pensando sobre, né? Ela pergunta, vocês vislumbram uma redução ou mesmo o término da produção de fake news, das desinformações, de maneira organizada, como observamos, para os próximos anos? Busters com os aliens. Não. Fake news existiu desde sempre, né? Assim, se a gente pegar muitos fatos históricos, a gente vê
informações que foram propagadas de forma errada, né? Quando Jesus Cristo foi crucificado, os poderosos da época disseram, não, ele é um enganador, ele é um... E ele acabou sendo crucificado ali como alguém que disseram que ele era, né? Ou seja, as pessoas foram levadas, a Bíblia conta que as pessoas foram levadas a mandar libertar o criminoso e crucificar Jesus, né? Na Segunda Guerra Mundial, as fake news foram o que mais foram utilizadas por Hitler, a desinformação, porque ele queria controlar a narrativa, né? E foi muito simples controlar a narrativa, porque ele dizia o quê? Queremos uma nação pura, limpa, maravilhosa. Certo, a que preço? Isso ele não dizia, ele só dizia o que as pessoas queriam ouvir, né? Numa das entrevistas com candidatos ao governo em Pernambuco, alguns anos atrás, tinha um candidato que dizia assim, eu vou acabar com a violência no Estado, acabar, se eu for eleito, vou acabar com a violência. Eu disse, candidato, veja, o senhor está dizendo isso porque o senhor está jogando para a plateia. Eu queria que o senhor acabasse com a violência, eu queria que qualquer pessoa acabasse com a violência, mas isso que o senhor está propondo é inviável. Não faça isso, isso é injusto, é inviável. Então, assim, as pessoas vão dizer, as pessoas que têm os seus interesses por trás, elas vão continuar dizendo o que a gente quer ouvir, porque eles querem conquistar a gente, né? Então, eu queria muito votar naquele cara se eu tivesse a certeza de que ele ia acabar com a violência. Mas ele não ia. Só que eu tenho o senso crítico de dizer, candidato, menos, né? Mas e a dona Maria, que está preocupada porque o filho já foi assaltado, e porque tem tiroteio na comunidade dela, e porque o traficante está aliciando o filho dela? Ela vai dizer, pronto, é esse que eu vou votar. Então, assim, as fake news, elas envolvem a gente no nosso íntimo, né? E ela vai só mudar a ferramenta, né? Mas ela vai sempre acontecer e ela vai se reorganizar de outras formas e de outras ferramentas para continuar enganando a gente. Então, infelizmente, não, mas não acho que isso vai deixar de acontecer, mas a gente tem que ir trabalhando para que elas possam ser, sabe, acender a luz? Quando a gente acende a luz, os ratos correm, né? Os ratos vão embora. Então, pronto, deixa eles irem para outro lugar, até que daqui a pouco a gente vai ter que ir atrás deles em outro lugar também, e por aí vai. Ou seja, essa nossa busca não vai parar, mas a desinformação também não vai parar. A gente só precisa se aperfeiçoar no combate, né? Concordo. A gente tem que criar métodos para fazer com que o alcance dela seja menor. É muito difícil pensar em um país, enfim, que se diz democrata, pensar em um país que ele cessa a liberdade de expressão, né? Cessa, começa a ter uma vigilância muito grande diante da nossa liberdade de expressão, mas o alcance que essas informações têm é um algoritmo que controla. Então aí a gente tem como colocar a nossa mãozinha ali, os nossos conceitos, reunir o melhor do ser humano, para que a gente aplique de fato os resultados que a gente quer, positivos, diante daquelas situações. Então é importante entender que a gente não tem como uma bola de cristal que vai, enfim, resolver todos os nossos problemas envolvendo desinformação. Mas existem métodos eficazes para que a gente controle o alcance delas, né? E como é que a gente consegue produzir de uma maneira muito mais autêntica a realidade das pessoas, enfim. É isso. Muito obrigada, Isley. Clay, assim, foi um bate-papo incrível, muito enriquecedor. E eu acredito que bastante esclarecedor para mim e para todo mundo que está assistindo, porque até quanto profissional é sempre bom estar se renovando, aprendendo muito mais sobre o que tem sido estudado e pensado, sobre diversos assuntos, como o Isley trouxe, que a gente acaba calçando o sapato de várias pessoas para tentar entender um pouco mais, até para saber como abordar. Então, acho que é sempre um acréscimo a gente poder ouvir colegas de profissão e de outras áreas também. Então, muitíssimo obrigada. Mas agora eu preciso convidar a Larissa, a nossa gestora de projetos, para que ela traga o resultado do mapeamento de hoje. A gente vai falar sobre a região norte, não é isso, Larissa?
Exatamente. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Clay, Isley. Eu acho que a Cris, ela traduziu exatamente, eu acho que o sentimento de todo mundo. Vocês trouxeram pontuações muito didáticas para quem não é da área entender de forma muito clara. Então, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ficar gravado e vai se tornar um podcast. Então, todo mundo que escutar vai ser muito atemporal, né? Mas muito obrigada, foi muito bom. Então, eu vou seguir aqui com o padrão dos nossos encontros. Vou me apresentar e depois seguir com a revelação da iniciativa que foi selecionada da região norte. Sou Larissa Darcy, sou de Pernambuco. Eu sou uma mulher branca com cabelo no tom cobre, meio ruivo cobre. Eu estou com o cabelo preso no momento. Estou vestindo uma blusa sem mangas, na cor branca, um branco tipo algodão. E estou na minha sala, atrás de uma parede aqui com tijolinhos brancos. E não vou fazer muito suspense, não. Isso porque hoje tem muitas informações bem interessantes. Mas, como sempre, eu queria trazer algumas curiosidades que são bem importantes e perpassam estereótipos que a gente já conhece da região norte, tá? Mas eu gostaria só de ressaltar também e reforçar que algumas palavras que eu vou estar trazendo, ela tem origem de línguas indígenas. Então, eu não tenho nenhuma intimidade. Então, me perdoem se eu acabar pronunciando algumas palavras não tão corretas, tá bom? Mas a primeira curiosidade que eu queria trazer está atrelada à questão da educação e da riqueza da região norte, né? João Paulo Tucano, do povo Iapamansa, foi o primeiro indígena doutor em antropologia e fundador do Centro de Medicina Indígena Barcerqui-Ouí. Acho que é assim que fala. Também na região norte, não sei se todos vocês sabem, mas a floresta amazônica possui a maior diversidade de reserva biológica do mundo e concentra mais de 1/3 de todas as espécies vivas do planeta. Então, a gente tem uma grande riqueza no nosso país, né? Que parte da floresta fica localizada no nosso país. E, por fim, a terceira curiosidade, antes de trazer o nome da iniciativa, é que as comunidades indígenas estão em todo o país, não necessariamente só na região norte, porém, a região norte, ela concentra o maior número de indivíduos, né, de pessoas indígenas, que é aproximadamente 37,4% do total. Isso foi o IBGE, dado do IBGE de 2022, tá? E nesse clima de informações envolvendo também a comunidade indígena, hoje até de certa coincidência, a gente estava comentando internamente, porque a gente previu as datas do evento, a ordem da divulgação das iniciativas também estava atrelada à ordem alfabética das regiões do país, e hoje é uma data para lembrar, né, a importância da diversidade cultural dos povos indígenas. Então, hoje é celebrado o Dia das Comunidades de Povos Indígenas, e a coincidência também está aí porque a terceira iniciativa que foi selecionada da região norte é também de uma pessoa indígena. O nome do projeto é Capá Puyanauá, que trabalha um pouco, que eles, na verdade, cultivam a floresta, semeando identidade, e é do Alumnas Josimo, que ele foi participante do programa Access to Sea lá no Acre. O projeto ele visa resgatar, registrar e fortalecer memórias contadas pelas pessoas mais velhas da comunidade indígena Puyanauá, tá? Que é a comunidade indígena dessa pessoa alana. Além disso, o projeto também promove soberania alimentar e oportunidades para os jovens dessa comunidade, assim como o fortalecimento da língua indígena Puyanauá, tá? Mas é isso. Então, parabéns, Josimo. A gente vai entrar em contato com você nos próximos dias e a gente vai passar todos os detalhes relacionados a esse processo que a gente vai fazer de entrega da premiação. A gente deve
fazer o evento presencial e fazer o contato com o grupo local de pessoas alumni para poder realizar esse evento. E a gente está muito feliz de revelar essa iniciativa exatamente nesse dia, que é um dia para a gente refletir e celebrar, né? Muito obrigada. E eu passo de volta a palavra para a Cris, para ela dar seguimento ao encerramento desse evento, que foi tão enriquecedor. Muito obrigada. Obrigada, Lari. Hoje a gente extrapolou o tempo, mas eu vou dar uma lida rapidinho em alguns comentários de vocês aqui do chat, que acho que é importante a gente enaltecer a contribuição de vocês. A Ana Paloma, ela disse que as meias-verdades são piores que as mentiras, isso endossando uma fala da Isley sobre as desinformações, que são diferentes de fake news, né? Não são necessariamente notícias falsas. São notícias que são verdades ou informações que são verdades reais, mas tiradas de contexto, elas se tornam meias-verdades. A Solimar, ela disse que foi um tema muito importante. Quem mais? O Júlio, ele disse que nos regimes autoritários a grande mídia exerce um papel de controle social, mostrando somente o lado positivo do governo, infelizmente. Infelizmente mesmo, Júlia, a gente tem visto isso, por exemplo, com a Rússia. E a Ana Paloma novamente parabeniza o painel de hoje e disse que vocês, nossos convidados palestrantes, foram incríveis. E, por fim, o Júlio também reforça que ele é formado em jornalismo e que foi esclarecedor esse momento que vocês, no caso, aos Bel Brasil, os nossos convidados, proporcionaram a todos nós. A gente também acredita nisso, tá, Júlio? E o Joey, que é o coordenador alumni no Acre, está aqui festejando que foi o Acre o grande vencedor da nossa escolha na região norte, referente ao mapeamento de iniciativas alumni. Então, parabéns, Joey, também. E a Laura também está parabenizando a iniciativa. Bom, para quem está acompanhando a gente, os certificados, eles vão ser enviados até o final de todas as conferências por e-mail. Então, fiquem atentos e não se preocupe que a gente assumiu esse compromisso e vai chegar para vocês. Então, eu quero agradecer a presença de todos e todas e das nossas intérpretes, estão aqui do meu ladinho, dos nossos palestrantes, claro, a Isley e o Clay foram pessoas que contribuíram muito para o debate de hoje e reforçando mais uma vez que ainda não acabou. Essa foi a terceira conferência, mas nós prometemos a realização de 5. Então, a quarta conferência vai ser na próxima semana e nós vamos nos ver no dia 24 de abril, às 19 horas, na segunda-feira, tá? E as inscrições ainda estão abertas e a temática que nós vamos abordar será cultura, elos afroculturais entre Brasil e Estados Unidos na música, arte e culinária e no que mais aparecer, porque a gente quer entender como que essas culturas se encontram, se complementam e como que a gente pode aprender um pouco mais, né? Então, até breve. E fica por aqui a nossa conferência de hoje.